E foi dando tão certo que quem era dono da marca Milka, que é a Kraft do Brasil, Sim. mandou uma cartinha para minha mãe, mas para o meu pai. Que é a Nestlé? A Nestlé, né? Comunicando que eles não poderiam usar a marca Milka porque já era uma patente. Então meu pai registrou algumas marcas e foi no período que eu comecei a minha história aqui em Uberlândia. Quando você registra a marca, você não registra apenas em uma classe. Então, por exemplo, hoje a Cláudia, ela oferece produtos de sorvete, açaí, picolé e vários outros produtos. E quando você define que quer estar em outros segmentos, você precisa fazer o registro de cada um deles. Sim. Até mudou a vida do moço lá, a patente que ele vendeu. Olha, que era legal. dele. Cláudia, hoje eu estou aqui com você para conhecer um pouco mais sobre a Frutos do Cerrado e a gente entra aqui e já fica encantada com a história, com toda esse movimento, né, de mulheres que tem aqui dentro, que é você, Cláudia, sua nora, toda a família, na verdade. E eu fico muito feliz de estar aqui com você e de saber um pouco mais como que começou essa história da Frutos, e por isso que eu vim aqui, para você me contar como que foi esse início, como que você despertou para ter uma sorveteria que faz picolé, açaí e, além disso, também muito visionária agora para o mercado pet. Então, o que acontece? Para mim te contar essa história, eu preciso falar de uma outra mulher que foi a minha inspiração, que é a minha mãe. Uma mulher forte, né? Guerreira também, que passou essa garra para nós. Minha mãe passou para mim, eu tenho passado para minha filha, para minha nora e vai vir assim para as próximas gerações. Eu venho de uma família de sorveteiros, né? Meu pai trabalha com sorvetes há muitos anos. Então nós viemos dessa área de sorvete, né? Muitos falam assim, nós crescemos dentro de uma sorveteria, nós somos muito privilegiados, né? Nós crescemos dentro de uma sorveteria, eu e meus irmãos. Então eu já venho de uma família de sorveteiros. Então essa paixão é uma paixão que já vem de família, de pai para filhos mesmo. Então aí nós estamos aí já na terceira, com os meus netos, já é a quarta geração dentro de uma sorveteria. Muito bom, Cláudia. E você, antes de a gente começar aqui a gravar, você me contou um pouco dessa história, né, da sua mãe, que é muito forte. E aí você me contou sobre o nome, né, que não sempre foi Frutos do Cerrado. Como que surgiu esse nome, Frutos do Cerrado, e por que a sua mãe é tanto essa inspiração para você? E eu acredito que não só para você, né? Teve outras pessoas que viu inspiração nela também. Na verdade é um conjunto, né? É família. Tem a inspiração da minha mãe como guerreira, mas do meu pai como um homem também visionário, um homem criativo, né? Meu pai aprendeu a fazer o sorvete com um irmão. O irmão do meu pai começou primeiro e ensinou meu pai. Meu pai fazia, mas a minha mãe fazia doce. Então era aquelas tachadas bem grandes de bem doce. De Minas, né? Na verdade era Goiás, né? Mas apesar que se mistura, né? Minas e Goiás. Boa mistura, porque os meus avós, tanto materno quanto paternos, são mineiros. Né? Então a vida comercial do meu pai começou vendendo doce em feira. Doce de leite, doce de figo, doce de abacaxi. Então ele já começou a trabalhar com frutas naquela época, já trabalhando com doce de frutas mesmo, naturais. E meu pai começou como doce. E depois ele partiu para a área de doces gelados, né? Que é o sorvete. Então eles começaram isso na década de 80 e deu muito certo. Na década de 90, meu pai mudou para São Luís Montes Belos. Lá ele colocou o nome de Maranata. Mas até então não tinha registro de marcas e patentes, não tinha nada disso. Então todo mundo que ia colocar uma sorveteria, dava tão certo a sorveteria do meu pai, tinha um bom movimento, quando as pessoas colocavam, queria colocar Maranata. Aí ficou Maranata 1, Maranata 2, Maranata 3, sempre para... O que identificava era número, mas com o mesmo nome. Sim. Até por envolver uma questão religiosa, né? Sim. Porque a palavra Maranata, ela quer dizer, ora vem Senhor Jesus. Então eles achavam que tinham o direito de colocar esse nome, porque era uma proclamação da volta de Jesus, né? Na ideia deles. Quando nós mudamos para São Luís Montes Belos, era Maranata também. Só que meu pai sofreu, como muitos brasileiros, com a chegada do Collor. Né? Então tudo que meu pai tinha ganhado, na história dele, né, os recursos financeiros que ele tinha adquirido, foi embora. E ele teve de recomeçar.
Quando ele teve de recomeçar, ele saiu de São Luís Montes Belos quebrado, né? Porque o governo tinha confiscado todos os bens dele. Então ele foi para Goiânia para recomeçar. E quando ele comprou uma maquininha, que ele começou a fazer sorvete de novo dentro da cozinha da minha mãe, né? Minha mãe falou, bem, nós precisamos agora de ter um nome forte. Vamos tirar, não vai colocar esse nome mais não. Todo mundo tem, a gente precisa ter um diferencial. Esse foi o posicionamento da minha mãe. A gente precisa ter um diferencial no mercado. Por mais que estava fabricando dentro de casa, dentro da cozinha dela. A sua mãe também muito visionária sempre, Sim. né? E aí ele disse, tá bom, eu sei qual que é o nome que eu vou colocar. E ele saiu caladinho, falou para ela qual era a ideia. Aí ele chegou em casa com a plaquinha escrito Sorvetes Milka. Minha mãe quase morreu de vergonha. Milka é o nome da minha mãe. E aí começou ali, no setor Coimbra, em Goiânia, dentro da cozinha da minha mãe, começou a fabricar os primeiros sorvetes. Meu pai ia para portas de escolas vendendo sorvete. O negócio foi começando a dar certo. Quando nós começamos a fabricar o picolé, porque até então era só uma maquininha de sorvete. Então vocês começaram com o sorvete, depois... Recomeço, depois que nós saímos de São Luís Montes Belos. Né? Então aí ele começou, e aí quando começou o picolé, ele queria fazer algo diferente. E meu pai foi criado como um menino de fazenda mesmo, de roça. Né? Então ele trouxe o jatobá, ele trouxe o murici para se tornar isso o picolé. Ele queria um diferencial. Foi assim que começou. E foi dando tão certo que quem era dono da marca Milka, que é a Kraft do Brasil, mandou uma cartinha para minha mãe, mas para o meu pai. Que é a Nestlé? A Nestlé, né? Comunicando que eles não poderiam usar a marca Milka porque já era uma patente. Até então, Mariana, nesse período, nós não tínhamos ideia do que era patente, o que era direitos autorais, o que era registro, não tínhamos ideia disso. Foi assim que nós descobrimos o que era registro de marcas e patentes. Foi através dessa cartinha de comunicado, que era para retirar o nome, que já tinha um dono naquele nome. E possivelmente a marca de vocês já tinha começado a ser bem reconhecida para a Nestlé perceber e mandar a notificação, né? Sim, não era mais só um fundo de quintal, né? E foi um espanto para minha mãe, mas para o meu pai, porque minha mãe se sentia no direito de ser o nome dela. É o meu nome, eu era posso. Era o nome de registro, né? O nome, eu fui registrada de nascimento, né? Mas isso não tem nada a ver. O registro de nome é uma coisa e registro de marca é outra. Exatamente. Né? Então isso ficou bem claro para nós, que foi um novo conhecer que a gente não conhecia. Para trazer esse entendimento para a gente, marcas e patentes. É interessante você falar isso, Cláudia, que é exatamente essa questão. Só tem o direito de uso quem tem o nome registrado, mesmo que esse nome seja o seu nome de registro, né? Como era o da sua mãe. Foi o caso que aconteceu com a minha mãe, né? Ela tinha o nome de registro e achou que podia usar o próprio nome para comercializar os produtos deles, né? E aí a gente descobriu que não era assim. Então, nesse período, meu pai escolheu mais 3 nomes e registrou. A nossa história de marcas e patentes não foram muito bem sucedida no início, porque eu acredito também, Mariana, que não teve uma maldade nisso, porque não tinha tanto conhecimento. Hoje está mais fácil, as pessoas são mais esclarecidas. Hoje tem muita informação, Tem mais informação, mas naquela época não tinha informação nenhuma. Então, meu pai registrou algumas marcas. E foi no período que eu comecei a minha história aqui em Uberlândia. Aí meu pai me disse, minha filha, escolhe um desses 3 nomes para você começar a sua história. Ele tinha 3 marcas registradas naquela época. Aí ele me deu a opção das 3 e eu escolhi a Frutos do Cerrado. E foi assim que nós começamos a nossa história aqui em Uberlândia. Eu vim para Uberlândia, nós montamos a nossa fábrica aqui com a marca Frutos do Cerrado. E escolheu muito bem, né, Cláudia? Porque Frutos do Cerrado conta muito sobre a nossa origem aqui, Uberlândia, Araguari, do Cerrado por completo, né? E conta também o que vocês vendem, porque os picolés hoje, eu tenho contato com a marca já de bastante tempo, de muitos anos, e eu penso em Frutos do Cerrado, eu penso em memória, eu penso em história, e eu penso em um picolé que realmente é da fruta. E é isso que vocês vendem, né? Na verdade, quando você começa a perceber, né, onde você está, a Bíblia fala, tem uma passagem na Bíblia que eu sou encantada, que Deus nos estabeleceu nos limites e nos lugares que Ele nos estabeleceu. Então, assim, eu não tinha tanta ideia de quanto isso era importante aonde Ele nos estabelece.
Quando eu vim para Uberlândia, eu descobri que Uberlândia era considerada a princesa do Cerrado. Sim. A gente não tinha ideia antes disso, né? Que era considerado, Uberlândia era considerada a princesa do Cerrado. E é uma marca que ela identifica mesmo. A gente está no nosso Cerrado, é maravilhoso. Né? O nosso Cerrado produz tudo que a Mata Atlântica, a Amazônia, toda a região, a Caatinga produz lá, consegue produzir aqui no Cerrado, mas não é toda a planta do Cerrado que são produzidas nessa região. Exatamente. Então, assim, o Cerrado, ele tem algo muito mais profundo do que só frutos, ele aceita, ele recebe, ele é próspero. Ele é próspero. Exatamente. Então, assim, e essa escolha da marca, quando nós escolhemos, nós não tínhamos ideia da dimensão que seria essa marca e a importância e aquilo que ela pode representar, não só um bioma, né? Mas ela pode representar em vários aspectos. O que é o Cerrado? É a aceitação, é o recebimento, é o acolhimento, a multiplicação, né? Sim. Porque o Cerrado, ele é isso. E hoje a sua marca também conta isso, né, Cláudia? Porque são quantos anos de história? Você já vai para 26 anos. 26 anos, então não é qualquer empresa que tem essa resistência ao tempo, como a Frutos do Cerrado, que são 26 anos, né? E 26 anos de muito sucesso. Graças a Deus. É o Cerrado, né? Vem época da chuva, vem época das queimadas e refloresce e fortalece, né? Então, assim, eu vejo que a marca Frutos do Cerrado foi uma boa escolha. Na época a gente não tinha ideia, né? Mas foi um presente mesmo de Deus para a nossa vida, a Frutos do Cerrado. Perfeito, Cláudia. E além do nome, né, que auxiliou demais nessa história de vocês, eu tenho uma admiração muito grande pela história do Frutos do Cerrado, principalmente depois que você me contou sobre a sua geração que está aqui dentro, que é você, seus filhos. E isso é de um valor tão grande que nem todas as empresas familiares conseguem fazer essa sucessão familiar como é aqui na sua família, né? Na sua empresa. Você acha que esse abraçar que a sua família, seus filhos, suas noras, seu marido teve com o nome da empresa, com a empresa em si, ajudou no sucesso dela? Com certeza. Quando eu vim para Uberlândia, Mariana, eu tinha uma vontade de criar minha história para contar para os meus filhos. Porque quando eu ia contar alguma coisa, eu contava a história do meu pai, eu não contava a minha história. Sim. Né? E eu sempre tive essa preocupação, era algo que me incomodava absurdamente. Eu queria ter uma história para me contar para os meus filhos. Quando eu fosse sentar com os meus netos, eu contar a minha história de como eu venci, como eu cresci, né? Então eu tinha essa preocupação. E quando eu vim para Uberlândia, que eu comecei a minha história aqui em Uberlândia, e foi com muito amor, né? Foi com muita conquista. Então não foi algo que eu queria chegar, montar e ganhar muito dinheiro, me tornar rica e ser uma potência. Não foi nada disso. As coisas aconteceram com naturalidade, com muito amor. Muito amor mesmo envolvido. Quando eu vim para Uberlândia, meus filhos, o Clóvis e a Natália, eram muito pequenininhos. Então, eu não tinha nem lugares de colocar eles tinham de ficar dentro comigo na fábrica. Então, eles cresceram ali, vendo o nosso trabalho, vendo o nosso amor, a nossa dedicação pela empresa. Daí, com isso, eles foram crescendo. Depois veio a Ana, que eu tenho 3 filhos. Sim. Então, mesmo a Ana vendo todo esse crescimento. E eles foram criados, pegaram amor, eles viam as histórias, porque é cativante. Eu falo que o sorvete em si, só vai numa sorveteria quem está feliz. Sim. Só vai em sorveteria quem está saudável, né? Ou enamorados, né? Sim. O primeiro encontro, é aquela história, a vovó me levou, que foi a sua história, né? Que a minha avó passava e comprava os picolés. Então, a Frutos do Cerrado, eu falo, eu não vendo sorvete de picolé, eu vendo memórias afetivas. Perfeito. Né? Então, esse amor pela empresa foi gerado no coração, não foi nada imposto. Até assim, a formação dos meus filhos não é na área de sorvete e picolé as formações deles. Mas quando eles finalizaram a formação, eles tiveram o desejo de estar aqui. Por mais que formaram, teve outras formações, eles não, eu quero trabalhar aqui. Né? Então não foi nada imposto. Era uma das minhas preocupações, Mariana, de não querer passar legado para filhos. Porque tem pessoas que têm um chamado totalmente diferente daquele legado do pai, aí o
pai impõe que ele continue aquela história e a pessoa é frustrada. Que não é a história dele, não é a história dele. Então, eu tive muita preocupação de passar para os meus filhos que cada um precisava viver a própria história. Eu não impus para eles isso. E quando os meus filhos vieram, não, mãe, é isso que a gente quer, nós amamos a empresa, eu quero estar aqui, né? Eu quero que os meus filhos estejam aqui. Então, foi diferente, foi com muito amor. E aí veio... E foi uma surpresa boa, né? Demais. E aí eu fui presenteada pela minha nora, né? Deus me presenteou a minha nora, que foi gerado no coração dela também, o mesmo amor pela empresa. E agora tá os filhos dela aqui, os filhos da minha filha. Então, nós estamos em família. E uma das preocupações, Mariana, que eu sempre tive, quando eu vou produzir um picolé, eu penso, meu filho pode tomar esse picolé? Vai ser saudável? Então, aquilo que eu produzo para os meus filhos comer é o que eu produzo para você levar para a mesa dos seus filhos, tendo a certeza de uma boa qualidade. A Frutos do Cerrado sempre preocupou com qualidade. Hoje nós estamos no mercado com uma linha de produtos que outras sorveterias não têm. A gente preocupou até com a intolerância à lactose, com as dificuldades. Nós fomos uma das primeiras sorveterias no Brasil a produzir picolés sem açúcar, porque eu via demanda de filhos de amigas que não podiam chupar um picolé porque tinha diabetes. Nós desenvolvemos a linha sem adição de açúcar há muitos anos atrás, quando ainda não era moda. Quando não era porque o auge, eu né? queria que as pessoas consumissem algo que fosse bom para a saúde. Né? Então, assim, desde a água que nós produzimos no nosso picolé hoje, até o leite, porque o nosso leite é tipo A e é o A2. Que é o melhor, não é? É o melhor hoje que tem no mercado, né? Que foi feito um melhoramento genético nessas vacas e a pessoa pode consumir. Realmente, Cláudia, essa história ela é grande demais e, além disso... É a história de uma vida, né, Mariana? É uma história de uma vida e o quanto isso é valioso, porque você trouxe a sua história e aí os seus filhos quiseram continuar por vontade própria, não foi imposto. Não foi imposto, era a minha maior preocupação. E, além disso, que hoje muitas mulheres... elas têm muita dificuldade em conciliar, né, a questão de trabalhar fora de casa, de cuidar dos filhos, e isso foi muito natural para você, porque até mesmo sem pensar, pela necessidade mesmo, né, você trouxe os seus filhos aqui para dentro, e mais do que só colocar eles aqui dentro quando eram pequenos, você criou esse desejo no coração deles. E hoje acontece a mesma coisa com seus netos. Eles estão aqui dentro e, mais uma vez, vendo todo esse amor que é envolvido na marca de vocês. E pode ser que, como você disse, cada um tem um chamado, que eles não queiram perpetuar isso, mas quem sabe, por vontade de Deus e deles mesmos, né? Essa marca tenha mais 26, que ela se torne centenária, para vocês darem continuidade nesse legado que vai mais do que 1, 2, 3 gerações, mas quem sabe 5, 6, 7 gerações. E resguardada, né? Com a marca. Resguardada, principalmente. Né? O nome resguardado, aí com a questão da marca, que mesmo vindo novas gerações, os anos passarem, não perca a história, não perca o nome, não perca o legado, né? Então aí está a importância do registro. Para quem está começando algum outro negócio, alguma situação, que começa com essa segurança, né? De ter um registro, de registrar a marca, para resguardar o nome, mas para resguardar um legado naquela marca. Perfeito, Cláudia. Até porque é até importante você trazer esse ponto, porque nesses 26 anos não foram só flores, né? Como se diz. Teve muitos percalços relacionados à marca mesmo, né? Que vocês tiveram aí no meio do caminho, e hoje você entende o quanto isso é importante, né, Cláudia? E muitos empresários pensam assim, eu tenho que começar criando nome, eu tenho que criar uma rede social, eu tenho que colocar a minha marca para o mundo ver. Mas a última coisa, muitas vezes, que eles pensam é no registro, e que, na verdade, deveria ser o primeiro, para não passar o que você passou, né? Então, Mariana, quando eu comecei a entender sobre marcas e patentes, eu vi a importância disso. Na região que a gente morava, em Iporá, tinha uma torrefação que tinha o nome de um café. E aqui em Minas, esse café tinha também um café com o mesmo nome. Só que o moço de Iporá tinha registro e o de Minas não. E o de Minas fez um investimento imenso com embalagem, com marca, ia jogar no mercado. Quando ele foi jogar,
alguém contou para ele que precisava ter patente. Isso há muitos anos atrás. Sim. E aí já tinha registrado. Aí ele teve de correr atrás. A sorte que o moço da região de Iporá vendeu para ele a marca, que está no mercado até hoje, é uma marca muito forte. Mas ele teve de pagar um preço muito alto por ela. Sim. Até mudou a vida do moço lá, a patente que ele vendeu, que era dele, né? Então, assim, até então a gente não sabia essa história de patentes. Então, às vezes você começa uma empresa, às vezes era até por uma questão de sobrevivência, que era o meu caso quando eu vim para Uberlândia, era uma questão de sobrevivência. Eu queria ter a minha história, eu queria ter um recurso para alimentar os meus filhos. Não era nada grandioso quando a gente veio, até porque eu comecei na cozinha da minha casa também, assim como a minha mãe. Mas aí pegou uma dimensão maior. Se a gente não tivesse se preocupado com essa questão de marcas e patentes, a gente tinha perdido no meio da estrada. Porque quando o negócio dá certo, tem sempre uma pessoa olhando o seu negócio. Sim, para poder copiar. Para poder copiar. Hoje no mercado tem muitos nomes semelhantes, às vezes até cresceram mais do que a gente. Mas nome muito semelhante que copiou, viu que deu certo, copiou. Sim. Né? Estão no mercado aí, trazendo algumas confusões, mas copiou o nome. Então, assim, a importância de você cercar, principalmente as classes, né? Sim. Daquele produto que você vai trabalhar. Então, assim, a gente teve esse cuidado de fechar algumas classes, de cuidar dessa questão de marcas e patentes, porque é muito importante o nome hoje no mercado. É importante, o que a Cláudia está querendo dizer também, é que quando você registra a marca, você não registra apenas em uma classe. Então, por exemplo, hoje a Cláudia, ela oferece produtos de sorvete, açaí, picolé e vários outros produtos. E quando você define que quer estar em outros segmentos, você precisa fazer o registro de cada um deles. Então, você não vai registrar apenas frutos do cerrado, mas frutos do cerrado na classe 35, 40, 43... 29, 30, porque é a classe de produção. Exato. A classe de comercialização. Isso. Né? A classe de lanchonetes. Então, tem várias classes para você resguardar o seu negócio. Perfeito. E além disso, que a Cláudia contou também da questão do café, né? A história lá do café que tinha na cidade, veio aqui, outra empresa quis também registrar essa marca, é que quando você tem a marca registrada, você tem a preferência para comercializar qualquer tipo de produto nela, desde que a classe esteja registrada correta. E assim como a Frutos do Cerrado, você tem a possibilidade de fazer franquia com isso. Então você pode colocar a sua marca para outras pessoas utilizarem. E é isso que a Frutos do Cerrado tem hoje também, né, Cláudia? Nós fechamos essas classes, né? Nós tivemos esse zelo, esse cuidado de não termos a marca só para produção de sorvete, mas de comercialização, de comércio, tanto uma lanchonete quanto um mercado, né, nessas áreas. Então nós abrangemos maior, nós aumentamos esse leque para estar resguardado a nossa marca dentro do mercado. Cláudia, e você sabe mais ou menos assim de cabeça quantos estados que estão o Frutos do Cerrado hoje? Então, Mariana, hoje nós estamos em Minas, né? Nós estamos no estado de São Paulo, nós estamos no estado de Goiás, nós estamos no Distrito Federal, temos também no Mato Grosso e temos também na Bahia. É muita gente consumindo Frutos do Cerrado. Cláudia, eu gostei demais de bater esse papo com você. Primeiro, porque não é uma história simples, é uma história grande e que a gente fica... Se eu pudesse, eu ficava aqui conversando com você horas e horas, que eu tenho certeza que você tinha coisa para me contar. E, além disso, é muito bom ver histórias como a sua, de sucesso e que incentiva nós mulheres a querer alcançar caminhos muito maiores, não pelo dinheiro, mas, como você diz, pelo amor. Pelo amor, né? Pela sobrevivência aí dos nossos filhos, da nossa geração. Quantas mulheres gostariam de contar a sua própria história, né? E são mulheres que teriam histórias belíssimas, né? E o que eu falo para essas mulheres agora, né? Nessa semana do Dia das Mulheres, é para acreditar naquilo que Deus já inspirou a cada uma a fazer.
Quantas histórias lindas que a gente vê, né? De mulheres que começou fazendo um pão de queijo em casa, né? Fazendo um doce, que era tudo que ela sabia. Às vezes eram mulheres até analfabetas, que não teve acesso a nenhuma tecnologia. Mas o melhor que ela tinha, o que ela aprendeu a fazer, o melhor que eu sei é fazer um doce. Então isso fez a diferença. E o seu doce, o seu bordado, né, a sua costura, aquilo que você aprendeu que é simples, vai fazer diferença no mercado quando faz com amor. Né? Eu tive o privilégio de vir já de uma família de sorveteiros, desenvolver esse amor. Mas mulheres que ainda estão no anonimato, né? Coloque o seu próprio nome, como fez o nome da minha mãe, né? Vê se não está registrado. Coloque seu próprio nome, começa a sua nova história, né, com segurança. E que Deus vai inspirar cada mulher também a ser uma empreendedora. Né, empreender, tá aí crescendo no negócio, naquilo que ela sabe fazer de melhor. Que seja um item, que seja um só produto. Né, mas que guarde isso bem preservado com as marcas. Essas mulheres, né? Para essas mulheres a gente quer... Porque nenhuma história é pequena, né, Cláudia? Nenhuma história é pequena. Basta a gente colocar ela grande, assim como você fez. Deus nos levou, né, a esse lugar e Ele está aí para inspirar novas mulheres, porque Ele já deu a inspiração só de ser mulher, né? Só de ser mulher. Já tem uma inspiração tão linda, né? E que Deus conduza os sonhos delas que venham a ser realidade e que ela comece da forma certa, bem direcionada, bem cuidada, né? Perfeito. Cláudia, brigadão. Eu que agradeço, Mariana. Eu gostei demais dessa nossa conversa e eu tenho certeza que os meus filhos e os meus netos vão consumir frutos do Cerrado por muito tempo. Se Deus quiser. E criando memórias. E criando memórias, porque a Frutos do Cerrado, ela não vem de sorvete de picolé, ela cria memória, ela vem de memórias. Obrigada. Eu que agradeço.